somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente. Da apostasia do pai, do ceticismo do pai, a influência de Paulo na formação dos seus valores e princípios foram oriundos da mãe e da avó, crentes, mulheres de Deus. E eu creio com certeza que desde pequenino, como diz a palavra, Timóteo ouvia os louvores ao Senhor na sua casa, os joelhos da sua avó e da sua mãe dobrados, e crendo que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Olha, mesmo um casamento misto, ouçam você, irmã, casada Eunice crente com um homem incrédulo, não impediu dela educar, criar, valorar o caráter do filho Timóteo com os princípios divinos. Nada impediu. E com certeza ela enfrentava lutas, como muitas de nós, com casamento misto, enfrentamos. Mas continuando, Deus, quando criou a família, criou com propósitos, não é? Primeiro, é o núcleo relacional na terra. Alguns a chamam célula máter. É o núcleo dos relacionamentos. Os primeiros relacionamentos estão exercidos na família. Tá? E embora hoje nós tenhamos um relativismo muito forte contra famílias, vivemos em dias em que as instituições, as leis, as práticas desta sociedade vão de encontro à família criada por Deus. Temos visto toda uma série, né, de posicionamentos até institucionalizados de aceitação dos erros, dos enganos, com questões de relação de gênero na formatação de famílias. O conceito de famílias hoje é diferente, porque tudo para este mundo de trevas se constitui família. Homem com homem, mulher com mulher, mulher com bicho, homem com bicho. Está nesse nível. Nós temos as instituições aceitando de forma tácita, legal, casamentos conforme temos visto, testemunhas somos, de casamentos fora do padrão divino. Porque Deus disse, 2:24 de Gênesis, portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Homem e mulher. Satanás tem abalado essa constituição divina da família, com suas teorias, práticas, né, de pecado, de contaminação, de destruição. E quando Jesus foi interpelado pelos fariseus naqueles seus dias ministeriais, Mateus 19, chegaram-se a ele, a Jesus, alguns fariseus se perguntaram, mas Jesus, por que então Moisés permitiu a carta de divórcio entre homem e mulher? Já acontecia naqueles dias edênicos. Aí Jesus disse assim, Deus não disse, portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher? Deus respondeu, portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Amém? Família.
para Deus, sob a ótica de Deus, é indissolúvel. As práticas atuais nos levam a aceitar até como não tem jeito, acabou o amor, acabou, não tem mais jeito. Até nós crentes às vezes nos acostumamos com essa ideia da dissolução da família, da destruição da família. Não tem mais jeito, acabou, eles não se gostam mais, irmã Thelma, olha aí. Eu digo, Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Porque sempre foi propósito do diabo em destruir famílias como instituição divina. Atacar os cônjuges no seu relacionamento mais básico, humano. Satanás sempre propôs se intrometer, como ele fez no Éden, né? E ele continua o seu propósito muito mais especializado agora. E nós, mulheres de Deus, homens de Deus, famílias de salvos, não podemos aceitar nenhuma das estratégias que Satanás use para destruir a nossa família. Portanto, quando Deus criou esta célula relacional para ver as primeiras relações humanas de um homem com a sua mulher, dos cônjuges com seus filhos e filhas, Deus estabelecia uma estrutura que tem que estar nele para resistir às intempéries e às vicissitudes na vida. Por isso o salmista disse: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por quê? Porque sabiamente o salmista traduziu que as famílias deverão estar alicerçadas, pautadas, xarábia, na presença do Senhor Jesus, para resistir a todas as estratégias de Satanás. Não adianta você, com seu braço forte, com sua posição financeira, com sua posição acadêmica, doutora, doutor, né? Status, porque isso não é nenhuma arma capaz de resistir às estratégias de destruição que Satanás tem contra as famílias na terra. Eu tenho 51 anos de casada, para a glória de Deus. Todo o tempo debaixo da graça. Porque muitos são os inimigos da família. E um deles é este: que as famílias não tenham edificado sua casa, alicerçar a sua na presença do Senhor, né? Querem alicerçar no dinheiro, na riqueza, nos bens, nos estudos, mas isto é em vão, como disse o salmista. E neste viés, quando Paulo fala para Timóteo, ele diz a fórmula, a receita do sucesso da família. Ele diz: eu tenho saudade de ver-te outra vez, porque eu me lembro das tuas lágrimas e da fé não fingida que há em ti, como houve na tua mãe, eu disse, e na tua avó Lloyd. Isso traduz o que, igreja?
que aquele jovem aprendeu, xeremada, a servir a Deus, a temer a Deus, a ter fé em Deus, através das lições de vida dentro da sua casa. Nós somos crentes, salvos. Até uma senhora está falando uma coisa que eu sei. Amém. Se eu não estiver atualizada, não é? Sob a ótica e a égide da palavra e do Espírito, até o que eu sei, Satanás tira, arranca, faz esquecer. E é preciso estar todo o tempo, em todo o tempo. 9:8, sendo alvas as minhas vestes, e sem faltar o óleo sobre a minha cabeça. As famílias da terra, né, são alvo permanente das bênçãos de Deus. Amém? Quando você busca, quando você o procura, quando você entrega a Ele a sua casa, a sua família, as suas lutas, os seus negócios, tudo nas mãos dEle, confiando nele. Mas a família também, ela tem um verdadeiro inimigo, assaz, permanente, que é o diabo, irmãos, que é Satanás. Muitas vezes, eu creio que tanto Lloyd como Eunice enfrentaram lutas com o pai grego de Timóteo. Mas a posição, a postura de uma mulher de Deus sobressai, né? Está acima de qualquer luta, de qualquer tribulação, de qualquer intempérie, venha o que vier. Aquelas duas mulheres confiaram em Deus e ensinaram esta fé, xarábia, inatingível, imensurável, fé não fingida àquele jovem Timóteo. Esse é o nosso papel. Ora, toda orientação e influência dentro da família resulta em valores e em princípios que formatam o caráter dos filhos ou de quem conosco convivem. Então, olha a responsabilidade. Qual é o legado que tu tens deixado na tua casa? Qual é a herança que os teus descendentes podem lembrar que você deixou? Ensinando-os com testemunho pessoal e não só com falácia, não só com dialética de assembleiano, mas com postura, com prática. O maior e mais importante e contundente, né, forma, propósito de influenciar é o testemunho pessoal. Amém? Portanto, Deus não hesitou em trazer para a família os elementos necessários para mantermos-nos como Ele quer, dentro da vontade dEle, os princípios dEle, os valores dEle devem ser transmitidos por mim e por você, dentro da nossa casa, no convívio diário. Quando casamos, irmãos, eu vou ser rápida, porque eu estou terminando o tempo. Nós casamos marido e mulher para formar família. Casam com indivíduos. Nós somos indivíduos. Nós somos personas. Cada um de nós tem uma personalidade.
Cada um de nós veio, foi tratado, foi formatado um caráter numa família. Trazemos para as famílias, às vezes, atitudes que não agradam ao Senhor. Trazemos traumas. Trazemos, às vezes, posicionamentos endurecidos pelo pecado e que muitas vezes ferem o relacionamento, não só com Deus, mas entre os cônjuges e filhos, entre filhos e filhos. Por isso devemos atentar à palavra. O que é que o Senhor estabeleceu? Quando criou a família, Ele criou a instituição, uniu dois para transformar em uma só carne, e deixou por conta de cada um de maneira nenhuma. Deus criou no propósito de fazer da família essa célula relacional, onde haja amor, compreensão, onde haja bem-aventurança, onde haja vitória. Deus estabeleceu princípios. E eu creio que quando, vou dar exemplo de famílias que decidiram servir ao Senhor. Lembro quando Josué, o grande homem de Deus, que substituiu Moisés, ele estava em Siquém, uma cidade em Israel, e ele chegou diante de um povo de Deus, de Israel, já idólatra, todos eles envolvidos com idolatria, com práticas erradas. Ele chegou e disse: escolham o que vocês querem, ou seguem a Deus, ou aos ídolos. E o povo ficou. Ele disse: porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tomou uma decisão. Qual é a decisão que você tem tomado? Não, irmã Thelma, eu sirvo a Deus, só eu lá em casa. Meus filhos, cada um faz o que quer. Ninguém, eu não falo nada, né? Irmã, mas não foi para isso que o Senhor te salvou. Quando José disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ali não estavam os filhos dele, estava ele diante de um povo a qual ele era líder. O que aconteceu? Ele demonstrou uma autoridade que Deus tem nos entregue, viu, pais? Que Deus tem entregue a você, mãe. Que Deus tem entregue a você, pai. E decidi: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Naqueles dias ainda, além de Josué, todo Israel disse: se tu decide isto, nós também vamos servir ao Senhor. Então veja a postura, a posição de um homem e uma mulher de Deus. Não somente influencia dentro da sua casa, mas ultrapassa, traspassa as paredes da casa, e o teu testemunho pode trazer e passar muitas almas para se render ao Senhor Jesus. 2, isso fala de testemunho, viu? Fala de postura pessoal, de servir a Deus com lealdade e com fidelidade. E Deus, para não deixar o homem na sua própria vontade, criou. Deus estabeleceu, o Senhor, na sua palavra, os irmãos já conhecem, alguns princípios, alguns valores, que são valores imensuráveis, indestrutíveis e eternos. Ele fala de autoridade e obediência na família. Sob o temor do Senhor, a família tem todas as oportunidades de vencer as lutas da vida. Por isso que o salmista
Eu li 127:1, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Muito bem. 2, autoridade. Vimos em Josué, não somente eu, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas, irmã Thelma, meu filho não quer, já é de maior, minha nora não quer, meu pai, marido não quer. Vá para a oração, vá para o joelho. O Senhor disse: se creres, será salvo tu e quem? E a tua casa. Isso não é mentira, isso é verdade de Deus para nós. Ah, não quer? Joelho, oração, consagração, amor liberado de Deus sobre aquela vida. Testemunho pessoal que é serva do Senhor, que é servo de Deus dentro da tua casa. Xereba. Autoridade e obediência. Temor a Deus. Esse é um princípio que não pode faltar. Temer ao Senhor. Aí nós vamos para a Bíblia toda, né? O 9 diz de Provérbios: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. 31:30 de Provérbios diz: a mulher virtuosa. Ele fala de algo tão lindo. Ele diz: a mulher virtuosa é a mulher que teme ao Senhor. Amém? É a mulher que tem temor a Deus, e o seu nome será louvado pelos seus filhos. E seu marido diz: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu, mulher, porque teme a Deus, a todas superas. Amém? Tem testemunho pessoal de servir a Deus. 2, obediência à palavra de Deus. Pelos princípios estabelecidos para a família, o marido e a mulher, que são os principais atores da família, marido e mulher, têm de Deus, né, estabelecido por Deus, normas, valores, que não podem ser descuidados. Preste atenção. 5:22 de Efésios diz: vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, como convém no Senhor. Por quê? Paulo, em igreja de Éfeso, ainda diz por quê. Por que ser obediente ao marido? Porque, versos 23, porque o marido é a cabeça da mulher e, como tal, é o salvador do corpo. 24 de Efésios 5 diz: assim, então, como as mulheres, como a igreja está submissa a Cristo, assim, em tudo, as mulheres sejam submissas aos seus maridos. E eu amo isso. Isso não é novidade para nós, porque desde a gênese da criação, quando Deus estabelecia a sentença para as 3 personagens do pecado, Gênesis 3, versos 15 em diante, o Senhor disse para cada um dos atores, serpente, o homem e a mulher, Deus deu uma sentença. Para a mulher ele disse algo que é lindo, que é tremendamente forte. Ele diz: multiplicarei, mulher, a dor da tua conceição, parto, e o teu desejo, mulher, será para o teu marido, e ele te governará. Amém? Desde a Gênesis, Deus estabeleceu uma relação conjugal de autoridade e obediência. E agora,
nos dias do feminismo moderno, a gente vê muitas postagens, posturas, muitos ensinamentos acadêmicos, né, que dizem para nossas moças, isso é coisa de crente, velho, antigo, cafona, retrógrado. Mulher ser mandada pelo marido, tu não trabalha, tu tem teu dinheiro, é o marido é que vai mandar. Aí você, é mesmo, é, não é, não é. A Bíblia manda que haja submissão. Você casou, quer casar, moça? Aí eu quero casar, irmã Thelma, que venha um príncipe, pois te adequa à palavra. Muitas irmãs teimosas, muitas irmãs infelizes, muitas famílias destruídas, por falta de obediência à palavra. Quebra da palavra, daquilo que Deus instituiu. E o que é a submissão? A submissão não é estar debaixo da fúria do marido, não é estar debaixo da ignorância dos homens. A submissão não é estar a mulher humilhada por você. A submissão que fala a palavra é estar debaixo do ministério profissional, pessoal, sacerdotal do marido. É estar ali ao lado dele, ajudando-o a cumprir o seu papel. Tá? Não é para estar sendo... Tu não viu o que a irmã Thelma disse ontem na igreja? Tu tem que estar submissa a mim. Ou tu faz, ou tu pega o rilho. Tu vai preso, irmã. Vai preso. Quer bater na tua mulher? Maria da Penha está aí. A submissão é o respeito. É uma arte de respeitar, de honrar o marido e dizer, eu te amo. Porque eu só faço tudo que tiver que fazer combinado contigo, meu marido. Alinhado aos teus pensamentos. Concordando contigo. Estamos num projeto de vida a dois. Não é eu sair para um lado e tu para outro, feito... E ao homem, e aí a Bíblia é cheia. Nós iríamos para Colossenses 3,18. Paulo repete a necessidade desta submissão, irmã, ao seu marido. No andar, no falar, no agir, no vestir. Imaginem, eu altamente independente financeiramente, profissionalmente. Meu marido dizia assim, e eu amava vermelhão. Tudo que era extravagante. Crente de pé roxo. Eu nasci na igreja. Meus tataravós foram os primeiros pentecostais no Maranhão. Ainda sob a liderança do evangelista, né, Pedro. Eu não sou tão velha, porque eu comecei foi cedo. Mas eu fui ovelha do pastor Alcebiades, do templo central da igreja. Então, nós aprendemos a viver com Cristo na terra. Mas eu, extravagante, formada, muito achando que eu tinha meu nariz, gostava de muita coisa que aparecesse, era aparecer, para aparecer. Porque tem crente que gosta de ser a modelo da igreja, chamar atenção a todo mundo. Eu estava naquela fase e o Espírito precisava me quebrar. E o meu marido disse, "Pronto, tu vai assim?" Eu disse, "Eu gosto da minha roupa." Ele disse, "Não, vai trocar, está horrível isso aí. Eu não suporto esse vermelho, está feio, Thelma." Eu quase morro. Aí eu digo, não vou tirar. Fui lá no quarto e o Espírito disse, "Tira!"
Eu disse, Senhor, eu comprei essa roupa novinha, caríssima. E o Senhor disse, tira. Sabe, mulher de Deus tem que estar sob a égide do Espírito. Para vestir, para andar, para comer, para falar, para pentear. Amém? Tá? Não tem essa história. Não, aqui eu dou para o Espírito tratar. Aqui não. Não é metade. O nosso Deus não é Deus de parcialidades. Nosso Deus é Deus de totalidades. Ou é santo, ou é como Ele quer, conforme a palavra. Ou não adianta. Não dá para ser só uma parte, irmã Thelma, só uma parte, tá? Então, a partir daquele dia, obediência plena. Tá? E Deus nos conservou até aqui. Amém? Paulo fala aos Colossenses para as mulheres. E em 1 Pedro, capítulo 3, versos 1, ele diz para as mulheres: igualmente vós, mulheres, sede submissa a vossos maridos, como convém ao Senhor, para que se algum deles não conheçam a palavra, sejam ganhos, sem palavra alguma, através do vosso comportamento casto e santo, como convém às santas mulheres do Senhor. Amém? Eu amo essa palavra. Mulheres casadas com homens não crentes. Ele é um beberrão, irmã Thelma. Ele é um profano, é um adúltero, é? Mas para Deus não há impossíveis. Olha o que diz a palavra. Igualmente vós, mulheres. É o livro de Pedro, depois você bote aí na sua Bíblia para aprender. Sede submissa a vossos maridos, como convém no Senhor, para que se algum deles não conheçam a palavra de Deus, incrédulo, profano, adúltero, sejam ganhos para Deus, sem palavra alguma. Através de quê? Do seu testemunho pessoal. Testemunho de santa, de salva, de mulher de Deus dentro da família. E nós temos muito caso, irmãos. Eu estava com um caso agora, recente, um coronel da Polícia Militar, valente, arrogante dentro de casa. E eu disse, irmã Tereza, vamos orar mais. Campanha de oração sobre esse homem. Oração. Hoje, agora mesmo, eu saí da campanha, ele estava lá chorando com o rosto em terra. Salvo. Tá? Nós temos os recursos em Cristo para isto acontecer dentro da minha casa. Não perca a esperança, irmã. Agora, tem que você agir como mulher de Deus. Tá? Como Sara, como diz a palavra 3:4 de 1 Epístola de Pedro. Assim como Sara, que chamava o seu marido de meu Senhor, marido Abraão. As mulheres devem ser virtuosas. Aí eu quero que você leia depois em casa, não vai dar tempo. Mulher virtuosa, diz a palavra de Deus, né? É melhor do que muitas joias. Versos 31, capítulo 10 e 11 diz: o coração do seu marido confia nela. Por quê? Porque ela não é uma mulher mentirosa. Não esconde o jogo dentro de casa. É uma mulher fiel nos negócios. Tudo que pega, o marido dá R$50, ela diz, eu vou comprar a comida da semana. Ela já guarda 25 no bolso escondido. Aí quer ser santa. Aonde é que vai ter vitória assim? Enganadora. Ai, irmã Thelma, é porque ele não me dá um tostão. Ele é mão de mambira, é. E aí tu vai roubar teu marido. Cuidado, irmã. E muitas práticas
que nós, aqueles servos do Senhor, fazemos. E queremos bênção, queremos salvação. E o filho olha, a filha olha, mãe, a senhora fez isso, mãe? É, minha filha, porque... É um exemplo. A filha vai reproduzir isso lá na casa dela daqui a algum tempo. 2, para os maridos, não dá tempo, é muita coisa. Práticas, posturas erradas, que levam a família ao desastre. Lembro, tem que estar preparada, irmã. Eu venho em outro momento, se for Deus permitir. Como Abigail, mulher sábia, versos 25 a 31 de Provérbios, diz que a mulher sábia usa a sua língua com sabedoria. A instrução da sabedoria e da paciência está na sua língua. Tá? Ela não come o pão da preguiça. Veja se você se enquadra numa dessas preguiçosas que a Bíblia fala. Né? O lixo é debaixo do tapete, ninguém vê, está limpa a casa, olha debaixo do tapete, está ali embaixo. É a roupa suja, a toalha fedendo, é a casa imunda. E você assistindo televisão, não, eu estou no círculo de oração. E deixa para trás um rastro de falso testemunho. Vai ter cuidado, viu, irmã? 2, para o marido, quais são os preceitos? Diz a palavra do Senhor, 5:25 de Efésios, capítulo 3, 19 de Colossenses, primeira epístola de Pedro 3:7. 5:27 aos homens, diz: maridos, amai, verbo no imperativo, a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para torná-la igreja pura, santa, sem mancha, sem mácula, sem ruga e nem coisa semelhante. Assim como Cristo amou a igreja, assim em tudo os maridos amem a sua esposa. Agora a gente tem que saber que amor é esse. Que amor? Vou terminar. O amor é esse amor de Deus. Não é o amor versão da internet. Não é esse amor versão da inteligência artificial. Não é o amor que ele fala aqui da autoajuda de alguns príncipes da psicologia da terra. O amor que o Senhor fala na Bíblia, 5:25 de Efésios, para os maridos, numa forma imperativa, não tem meio termo, é o amor agapau, no grego, e ágape, no hebraico, de Deus. Esse amor é o que está descrito em 1 Coríntios 13, que diz: ainda que eu fale a língua dos homens, e ainda que eu fale a língua dos homens, se não tiver amor, serei como símbolo que tinha ferro puro, ferro, tom errado, som estridente, ou como metal que soa. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e possa dizer aos montes: sai dali e vai para acolá, se não tiver esse amor, o amor de Deus, nada serei. E eu amo esse amor. Amor agapau, só Ele tem, só vem dele. Não tem supermercado, não tem roupa bonita, não tem igreja ornamentada, não tem banco chique, não tem pastor ilustrado, só tem na fonte da salvação, Jesus. É dele que vem. Somos corpo e assim bem ajustados, total.